Boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, que encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 3, o versículo de número 6. Assim está escrito: e toda a carne verá a salvação de Deus. Este é o versículo para a nossa reflexão nesta oportunidade. Aqui, João Batista, quando começou seu ministério, estava pregando, ele veio pregando o arrependimento. E na mensagem que João transmitia, ele também revelou a finalidade de ele estar vindo e com qual incumbência o Senhor Deus o escolheu. Escolheu a João para ser a voz do Senhor, que clama no deserto. E a mensagem de Deus para ele era que ele preparasse o caminho do Senhor e endireitasse as veredas. Ele seria, então, o anunciador de Jesus, que próximo se revelaria, se manifestaria ao mundo. E quando ele começou a dizer sobre o preparar o caminho, endireitar as veredas, que o vale se encheria e todo monte outeiro se abaixariam, o que é tortuoso se endireitaria e os caminhos escabrosos seriam aplainados, ele disse, e como resultado, e toda a carne verá a salvação de Deus. Esta salvação que Deus prometeu, já desde lá no Jardim do Éden, quando ele sentenciou Adão, Eva e a serpente. O Senhor Deus lá, ele fez uma promessa. Porque o homem perdeu a liberdade, perdeu a vida com Deus, perdeu a comunhão, perdeu o paraíso, perdeu tudo aquilo que Deus tinha criado, estabelecido para o homem, para que ele governasse e cuidasse todas aquelas coisas. Mas Deus, então, deixou registrado ali uma promessa. Ele disse o seguinte: mas da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E a partir dali haveria inimizade entre a serpente e o descendente da mulher. Conforme está escrito aqui: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar. A partir dali, aqui está o proto-evangelho, o evangelho ainda na sua promessa do que Deus estava para fazer e concretizar. Isso já foi estabelecido desde a eternidade, porém, aqui o Senhor começou a trazer ao conhecimento da humanidade, e aqui está a primeira promessa de Deus de restaurar a comunhão com Ele, do homem e da mulher, que aqui por Adão e Eva foram perdidos por uma desobediência. Então aqui Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E ao longo do tempo, o Senhor veio levantando profetas, sacerdotes, enfim, e em várias épocas, revelando cada vez um pouco mais acerca desta salvação de Deus, que foi preparada, e agora o Senhor Deus estava trazendo progressivamente a revelação de como estas coisas elas iriam acontecer. Então, de tempos em tempos, ele revelava um detalhe, um ponto, de onde viria, como ele seria, que cidade ele nasceria, qual seria a função dele. Então o Senhor veio trazendo estas revelações progressivas ao longo dos séculos, até que chegou, conforme nós entendemos, e Paulo escreveu aos Gálatas dizendo: e vindo
a plenitude dos tempos. Ou seja, Deus havia feito uma promessa lá no Gênesis e ele determinou um tempo para que esta promessa dele se cumprisse na terra entre os homens, entre os seres humanos, que seria na plenitude dos tempos. E Deus, então, veio revelando, conforme eu disse, pouco a pouco, até que chegou o momento em que ele trouxe o seu filho à terra, que nasceu de uma virgem, Maria, por obra e graça do Espírito Santo. Conforme eu já disse, a concepção de Jesus foi sobrenatural, o nascimento virginal, natural, comum. Mas a concepção não. A concepção foi sobrenatural. Porque não teve a contaminação do pecado e não teve a participação do homem. Mas foi gerado pelo Espírito de Deus. Ali estava o Filho de Deus sendo gerado, incubado no ventre de uma virgem, conforme Isaías havia profetizado 700 anos antes que isto acontecesse. Então foi os relances que Deus foi trazendo ao longo dos séculos e que quando chega agora na conclusão que Jesus vem, se pegarmos todos os relatos proféticos do Antigo Testamento, eles vão se encaixando e vão identificando a pessoa de Jesus. Que o nome dele seria Emanuel, Deus conosco. Que o Espírito de Deus estaria sobre ele. Que a cidade onde ele nasceria seria Belém da Judeia. Então, tudo isto Deus deixou claro. E então cumpriu quando chegou o tempo determinado. Cumprindo isto, o Senhor Jesus, como Deus, despojou-se da sua glória, aceitou a direção de Deus, o Pai, e veio para realizar a vontade do Pai. Quando chegou, ele disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Pai, a tua vontade. Então Jesus veio com esta finalidade. Mas antes que ele entrasse em cena ou começasse o seu ministério, Deus enviou João Batista como aquele que veio o anunciador. Ele veio proclamando, ele veio anunciando. Olha, eu batizo com água, mas após mim vem um, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de desatar as correias das alparcas dele. E assim aconteceu. E aqui ele disse: toda carne verá a salvação de Deus. Quando chegou o momento do nascimento de Jesus, olha que os anjos disseram aos pastores que guardavam as ovelhas naquela noite. Disse assim, olha: eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então ele diz: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Então, para a realização da salvação, precisa um Salvador. Então aqui ele disse: nasceu hoje na cidade de Davi, ou seja, Belém da Judeia, nasceu lá, como ele disse aqui, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quando Mateus escreve o Evangelho, ele diz: e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em outro texto aqui, nós encontramos que, conforme relata a palavra de Deus, que foi levantado na casa de Davi uma salvação poderosa. Por que na casa de Davi? Porque Jesus descende de Davi. Na genealogia escrita pelo evangelista Mateus, ele diz: Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, por estas famílias, por essas descendências, a linhagem de Deus veio para o cumprimento do seu plano, do seu propósito, culminando com o nascimento
de Jesus, o seu filho. Então nós encontramos aqui que, conforme diz a palavra do Senhor, quando Simeão pegou Jesus nos braços, ele disse o seguinte: a qual tu preparaste, pois já os meus olhos viram a tua salvação. O que os olhos de Simeão viram? Viram Jesus. Ele pegou Jesus no colo. Ele disse, os meus olhos viram a tua salvação. E quando João escreveu aqui, onde li, ele diz, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então foi uma salvação prometida por Deus e cumprida ao longo dos séculos. Quando nós vamos observar lá no Salmo 98 e o verso de número 2, assim está escrito, o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Então, quem fez notório? Quem tornou notório? Quem fez o destaque a respeito da salvação? O Senhor. O Senhor fez notória a sua salvação. E como a salvação de Deus se tornou notória? Ela se tornou notória na vida de Jesus, como Salvador, que opera a salvação. E lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 52 e o versículo 10, diz assim, o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Aí entendemos por que, quando Jesus veio, realizou a sua obra, pediu que os seus discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, e ao serem revestidos de poder, eles se tornariam testemunhas. Testemunhas do quê? Da salvação preparada por Deus através de Jesus Cristo, seu Filho. E lá ele disse que eles seriam testemunha destas coisas, desta salvação preparada por Deus na pessoa de Jesus Cristo, e eles deveriam começar a pregação, a proclamação, a declaração em Jerusalém, depois Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o lugar próximo, o lugar local onde as pessoas estavam, o lugar mais próximo, Samaria, o lugar onde havia separação, discriminação, lá também deveria chegar a proclamação desta salvação, e por fim, os confins da terra, os lugares mais distantes. Mais distantes. Então veja, quando o anúncio da salvação através de Jesus, começou então a missão centrípeta. Ou seja, no Antigo Testamento, a missão era centrífuga. Ou seja, as nações, as pessoas deveriam ir de qualquer lugar ou nação debaixo da terra, ou sobre a terra, eles deveriam ir a Jerusalém para as celebrações. Jerusalém era o foco, era o objetivo. Então, não importa onde eles estivessem, no Oriente, no Ocidente, em qualquer lugar, eles deveriam se dirigir para Jerusalém. Ali estava estabelecido o propósito de Deus. Com a vinda de Jesus e a realização da sua vida como sacrifício, que resultou nesta tão grande salvação, salvação poderosa na casa de Davi, então nós entendemos agora que a partir dali o Senhor Jesus deu um outro direcionamento. Ao invés de ser a centrífuga, ou seja, dos confins para o meio, para Jerusalém, agora seria de Jerusalém para o mundo. Por isso que ele disse, ser-me-eis testemunhas, começando tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Então, de Jerusalém para o mundo. Isto começou a acontecer
com a realização desta tão grande salvação, quando Jesus deu o brado lá na cruz do Calvário, dizendo: Pai, está consumada a obra que me deste a fazer. Então ali ele completou, ele selou com o derramar do seu sangue, não tem mais nada que alguém possa fazer com relação a algum aperfeiçoamento para salvação, ou algum anexo para ajudar na obra de salvação. Não, ela foi feita uma única vez e foi feita de maneira completa. E quando o escritor aos Hebreus escreve, ele diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus com ele, com sinais, prodígios e várias maravilhas. Então, houve a confirmação desta salvação. E Jesus é o Salvador, que opera a salvação de Deus. Então, só existe salvação porque existe um Salvador. E Jesus é o único, segundo diz a Escritura, mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando Pedro estava pregando a palavra de Deus, ele disse: embaixo do céu e em cima da terra, nenhum outro nome há pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser unicamente o nome de Jesus. Então, o nome de Jesus é garantia de salvação. Quando ele se apresentou diante de João Batista, lá no deserto, para ser batizado, João o identificou. Por quê? Porque Deus tinha dito a João que ele viria. E certamente, quando Jesus apareceu, o Espírito de Deus tocou em João, deu-lhe discernimento, e ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, aquele que veio para salvar. Foi Jesus. E então, a partir dali, Jesus passou a ser conhecido daquele povo, começou ali o seu ministério, começou chamando os discípulos, transformando a vida das pessoas, realizando a vontade de Deus, o Pai. E ele então selou com a sua morte, levando em seu corpo os nossos pecados, para que nós, mortos ao pecado, pudéssemos viver através da justiça do Senhor Jesus Cristo. E ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e diz-nos a palavra que ele morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Então a obra de salvação estava completa, concluída. E diz a palavra, de uma vez por todas. Então tudo o que se perdeu lá no Éden, Deus criou este plano, esta promessa, este relacionamento de entregar o seu único filho, o seu filho unigênito, para vir e assumir este lugar do pecador na cruz do Calvário, e ali, através de uma vida santa que ele viveu, agradável a Deus, com um sacrifício que foi aceito por Deus, ele pôde então concretizar com a morte a obra da redenção. E quando Pedro escreveu a sua epístola, ele disse: não foi com ouro, com prata, ou que fosse resgatados pela vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E este sacrifício de Jesus, ele tem o poder de purificar as nossas consciências das obras mortas e nos preparar para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro. Então, quando João disse esta palavra, e toda a carne verá a salvação de Deus, ele não estava floreando, não, ele estava dizendo uma realidade, que foi comprovada aqui, através dos Salmos e através do profeta Isaías. Toda a carne verá a salvação de Deus.
Deus fará com que a salvação seja notória, seja apresentada, seja do conhecimento de todos e toda carne. Então, significa dizer que ninguém ficará sem o conhecimento da salvação que Deus preparou e realizou-a através da vida e sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho. Esta salvação, ela é proclamada aos 4 cantos da terra, em todos os rincões e recantos e aldeias e caminhos e valados, aonde quer que haja o ser humano, esta salvação está sendo notória, está sendo proclamada, está sendo demonstrada, está sendo anunciada. Vidas estão se apresentando que encontraram-se com Jesus, o Salvador, e por ele foram salvos, libertos e transformados, e agora têm uma experiência de vida como salvos por Cristo Jesus, e eles então proclamam a respeito desta salvação. E para aqueles que foram alcançados por Jesus, Jesus se tornou para eles Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Então ele é nosso Senhor e ele é nosso Salvador. Nós devemos servi-lo como servo, porque ele é Senhor. E nós devemos desfrutar de salvação, porque ele é o Salvador, o libertador, aquele que veio para nos libertar, nos transformar. João, escrevendo o Evangelho, deixou gravado: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Salvador, ele vem para livrar, para libertar, para defender, para proteger, para colocar em segurança e garantir a salvação. Garantir a vida àquelas pessoas que foram por ele libertas. Isto é o que Jesus faz. E quando nós conhecemos a salvação de Deus e a recebemos na pessoa de Jesus, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus afirmou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então é uma vida plena, abundante, completa, realizada. Esta é a vida com Deus, que nós desfrutamos através da nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, que é Senhor e é Salvador. Então o mundo continua vendo, continua observando, e toda a carne verá a salvação de Deus. Ninguém terá uma desculpa válida diante de Deus a dizer a ele que não viu, que não tomou conhecimento, que não sabia. Não. Esta grande, maravilhosa, poderosa salvação de Deus através de Jesus, ela está sendo anunciada 24 horas por dia. O que ocorre é que muitas pessoas tomam conhecimento, escutam a respeito, mas não abrem o coração e não se deixam persuadir ou ser convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, para experimentar o perdão, o arrependimento, o perdão e, consequentemente, a salvação em Jesus Cristo, eles continuam vivendo uma vida separada de Deus, uma vida de pecado, uma vida de transgressão, uma vida que vai acarretar-lhes consequências terríveis, eternas e que vão trazer sofrimentos sem fim. Ao passo que aqueles que ouviram falar desta salvação de Deus através de Jesus e creram em Jesus, eles foram transformados. Eles estão servindo a Jesus. Alguns já partiram, mas partiram crendo. Portanto, estão contados como aqueles que hão de herdar a salvação em Cristo Jesus. Então, o que João disse aqui foi: e toda a carne verá a salvação de Deus. Você já viu a salvação de Deus? Você já experimentou a salvação de Deus? Você está vivendo a salvação que Deus preparou na pessoa de Jesus Cristo? Você tem garantia, tem certeza da tua salvação através de Jesus?
Há muitas pessoas que se dizem evangélicos e quando você vai conversar com eles a respeito da certeza, da segurança de salvação, alguns deles dizem que não tem certeza. Ora, se é um processo, é uma experiência de um encontro pessoal que você teve com Jesus, Jesus adentrou o seu coração, limpou o seu coração, perdoou, purificou, estabeleceu ali o elo de comunhão, habita no seu coração, o Espírito Santo habita lá, a palavra de Deus entra lá no seu coração. Como é que você não tem certeza de salvação? Se é a própria palavra de Deus que traz-nos a garantia e o testemunho interior, o testemunho do Espírito Santo, e diz a palavra, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Por que nos tornamos filhos de Deus? Por conta da salvação oferecida por Deus através de Jesus. Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do varão, mas nasceram de Deus. E como é que se nasce de Deus? Bem, se nasce de Deus quando ouve o evangelho poderoso de Jesus, da salvação. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, e toda a carne verá a salvação de Deus. Jesus disse quando estava aqui, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E Jesus atraiu todos a ele. E toda a carne está disponível para ver e desfrutar esta maravilhosa e poderosa salvação de Deus. Todas as nações serão notificadas, todos os povos, toda a carne, do recém, da criança ao de mais idade, todos eles terão este contato com esta grande e maravilhosa salvação de Deus, porque ela será proclamada em alto e bom som. A pessoa pode perder a sua liberdade, pode ser levada à prisão, mas a mensagem da salvação, ela jamais ficará presa. O apóstolo Paulo, quando estava em prisão, ele disse, nós estamos aqui em cadeias, mas a palavra está livre. A salvação está livre. Ninguém pode prender a salvação de Deus. Ela corre os 4 cantos da terra. E onde houver um coração arrependido, ali se estabelecerá a salvação de Deus através de Jesus. Deus abençoe a irmã Maria Aparecida Viotti. Então eu disse aqui, João disse, e toda a carne verá a salvação de Deus. Que alegria, que regozijo, que satisfação aquele povo encontrou quando Jesus começou o seu ministério. Ele foi aonde as pessoas estavam, os pobres, desprezados, desvalidos, abandonados, os depreciados, aqueles que estavam desamparados. Foi a estes que Jesus foi. E diz que quando Jesus passava na região e sombra da morte, a luz raiou. Onde dominava a tristeza e uma vida sem sentido, a alegria se fez presente. Porque Jesus é a alegria dos homens, é a alegria das nações. Então aqui está, e toda a carne verá a salvação de Deus. Se você ainda não viu, se você ainda não experimentou, hoje é um dia, é uma oportunidade, porque esta salvação de Deus está sendo noticiada, ela está sendo referendada, ela está sendo colocada em destaque, ela está sendo demonstrada através de vidas que o Senhor Jesus salvou e libertou, e hoje o estão representando, e em seu nome estão anunciando a salvação, conforme eu estou fazendo aqui. Tantos outros, por este mundo afora, estão anunciando a salvação de Deus através de Jesus. O que mais você precisa para crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida?
Ou você vai esperar um tempo favorável, sendo que nós não sabemos se no amanhã nós estaremos aqui. Hoje nós estamos, a mensagem está tocando aí, está falando no seu coração. Por que você não abre este coração para Cristo? Confessa a Ele como Senhor e Salvador da tua alma e você verá uma grande mudança na sua vida, uma libertação completa e total. Você desfrutará de paz, de gozo, de alegria, de livramento, de comunhão, de salvação e tem ainda garantida uma vida eterna para viver com Deus. Deus preparou, através de Jesus, esta tão grande e poderosa salvação. Ninguém pode ficar fora desta salvação. Infelizmente, alguns desprezam, mas desprezam para seu próprio prejuízo e para sua perda eterna. Mas quem der ouvido e atenção à salvação de Deus que está sendo proclamada, eles serão direcionados para o caminho do céu. Foi para isto que Jesus veio, para buscar e salvar o que se havia perdido. Por que salvar? Porque Ele é Salvador. O nome Jesus significa Salvador. Por quê? Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvou a mim, Ele salvou a você, Ele salvou a cada um de nós e continua salvando. A salvação de Deus é dinâmica, é viva, é operosa. Ela não foi limitada somente a um número limitado de pessoas e depois não tem mais eficácia. Não. A salvação, ela vai se estender até o último instante permitido por Deus na terra que ela seja anunciada. Até o último segundo haverá ainda pessoas que estarão desfrutando esta salvação de Deus. Lembra o ladrão da cruz que foi crucificado junto com Jesus? Ele merecia condenação. Ele fez coisas erradas. Mas quando ele olhou para Jesus, ele viu algo glorioso em Jesus e disse, não posso ficar de fora. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não precisou ele descer da cruz, viver uma semana, ser observado se realmente estava salvo ou não. Você desce, você vai lá, se batiza primeiro e depois você vem para garantir salvação. Não. Ele não tinha mais nenhuma oportunidade. Era a última oportunidade dele em vida. E Jesus aceitou. Esse Jesus é tão maravilhoso. A pessoa vive uma vida todinha estragada. No último segundo de vida, ele diz, Senhor, eu te recebo. Senhor, perdoa meu pecado. Jesus perdoa. Porque o intuito de Jesus não é perder, é salvar, é libertar. Mas é preciso que a pessoa se reconheça um pecador. É preciso que ele confesse Jesus como Senhor e Salvador. Se não houver arrependimento e fé, e não houver a confissão de Jesus como Senhor e como Salvador, não tem garantia de salvação. Então é preciso ter esses elementos. Crer na palavra, arrepender-se, confessar Jesus como Senhor, como Salvador. A porta se abre da salvação e você entra e não sai mais. Vai ali até o fim para o encontro com o nosso maravilhoso Deus. Que Ele continue nos ajudando. Que eu possa continuar anunciando esta salvação grande, poderosa, que Deus levantou através de Jesus. Que você continue anunciando essa salvação. Proclame. Mas já falei tantas vezes, fale mais uma, fale mais duas, fale mais 10, mais 100, mais 1000. Quando você tiver fôlego, vai falando. Quem sabe uma hora dessa, o eco da sua voz toca um coração carente e necessitado, ele se abre e Jesus entra. Mas é preciso que nós cumpramos o nosso propósito aqui na terra, ser uma testemunha verdadeira de Jesus. E para sê-lo, nós precisamos ter experiência pessoal de salvação e continuar anunciando que em Jesus ela está disponível a todo aquele que nele crê. Guarde isto. Viva esta realidade. Proclame dia e noite. No frio, no calor, na chuva, no tempo bom, na tempestade, não importa. Em todas as ocasiões, esta é uma mensagem que precisa ser anunciada.